Fala pessoal, esse é um curso de Álgebra Linear EAD que eu dei em 2022 com poucos recursos, então seja generoso comigo porque o áudio vai estar mais ou menos, mas o conteúdo está excelente. Olá pessoal, essa é a aula 12 do nosso curso de Álgebra Linear EAD. A gente vai falar de transformações lineares. Uma transformação linear entre dois espaços vetoriais V e W é uma função t de V e W, tal que para todo V e W em V e todo alfa em R, a gente tem essas duas propriedades. O t de V mais W é t de V mais t de W, e o t de alfa V é alfa t de V. Quando V é igual a W e o t é linear, a gente chama o t de operador linear ou simplesmente operador. E aqui a gente tem um lema que diz que para verificar se uma função é uma transformação linear, a gente pode usar apenas uma condição, que é a seguinte: para todo V e W em V e todo alfa em R, t de V mais alfa W é igual a t de V mais alfa t de W. E aí vocês têm duas opções, então. Vocês podem usar essas duas condições para verificar, ou usar essa condição única. E aí fica a critério de vocês escolher qual que é a melhor para cada situação. Então vamos demonstrar esse lema. Primeiro, seja t de V em W uma transformação linear. E aí a gente considera V e W em V e lambda em R. E aí, para calcular t de V mais lambda W, pela condição 1, a gente pode separar t de V mais t de lambda W. E pela condição 2, a gente pode separar t de lambda W por lambda t de W. E aí, com isso, a gente conclui a condição do lema. Agora, vamos supor que ele satisfaz a condição do lema. E aí, a gente considera novamente V e W em V e lambda em R. Se a gente substitui o lambda por 1 na condição do lema, a gente obtém a condição 1. Por quê? T de V mais 1 vezes W é igual a T de V mais 1 vezes T de W, que é igual a T de V mais T de W. E aí aqui a gente vai precisar, antes de prosseguir para o resto, mostrar que t de 0 é igual a 0. Como o 0 é igual a 0 mais 1 vezes 0, a gente pode aplicar a condição do lema, condição asterisco, para concluir que t de 0 mais 1 vezes 0 é igual a t de 0 mais 1 vezes o t de 0. E daqui a gente conclui que o t de 0 é igual a t de 0 mais 0. E disso a gente obtém t de 0 igual a 0. E aí, por último, a gente calcula t de 0 mais lambda w igual a t de 0 mais lambda t de w é igual a lambda t de w. E daí a gente mostrou que a condição asterisco é equivalente à condição 2 e 1 da definição de transformação linear. E aí agora vamos para um exemplo. Vamos verificar que essa transformação de R3 em R2 é de fato linear. Aqui a gente vai usar as condições 1 e 2 da definição. Então a gente toma dois vetores em R3 e um escalar em R, e a gente escreve esses vetores com as coordenadas na base canônica. E aí calculamos então o t de V mais W, que por definição é o t desse vetor aqui. Aí a gente substitui essa expressão na definição do t e obtém esse vetor aqui. Z1 mais Z2, x1 mais x2, mais y1 mais y2. Aqui tem um parênteses a mais aqui. E aí a gente calcula, melhor, a gente separa esse vetor aqui com o soma desses dois vetores, que por definição é o t de V mais o t de W. Analogamente, a gente calcula t de lambda W, que é o t de lambda x1 mais lambda y1 mais lambda z1, que vai ser igual a esse vetor aqui. E a gente separa o lambda e obtém lambda t de W. E a conclusão é que a t é uma transformação linear. Agora, se a gente tem essa função t de r em R2, dada por t de x igual ao vetor x2, ela é uma transformação linear? Bom, a gente considera esse vetor v em R2. Quando a gente calcula t de 3v, a gente obtém o vetor 6, 2. Só que a hora que a gente calcula 3 vezes o t de v, a gente obtém o vetor 6, 6. E aí, como esses vetores são diferentes, a gente tem que
T de lambda V é diferente de lambda T de V em geral. E, portanto, a T não é uma transformação linear. Agora, considera essa função de Mn de R em Mn de R, dada pela multiplicação à direita por uma matriz fixada. Essa função é uma transformação linear? Aqui a gente pode usar a condição asterisco para fazer essa verificação de um jeito mais rápido. Então, a gente toma duas matrizes e um escalar real e calcula o f de x vezes lambda y. É a multiplicação à direita pela matriz B. A gente pode fazer a distributiva. E aí a gente pode reorganizar essa conta do jeito conveniente para concluir que o f de x mais lambda y é f de x mais lambda f de y. E, portanto, essa é uma transformação linear. Da mesma forma, a gente tem a função g dada pela multiplicação à esquerda por uma matriz dada. Essa função é linear? Vale que f é igual a g? Bom, para uma conta muito parecida à que a gente fez para a função f, a gente conclui que essa função g é linear. Então, dado duas matrizes e um escalar, a gente escreve o g de x mais lambda y, que é x mais lambda y vezes b, separa pela distributiva, organiza do jeito conveniente e conclui a condição asterisco. E aí, a gente tem que o f é igual a g apenas quando a multiplicação pela direita coincide com a multiplicação pela esquerda. E aí, como essa é uma condição que a gente já sabe que não vale para todas as matrizes, a gente conclui que o f é diferente de g em geral. Por exemplo, se a gente toma essa matriz B, 1, 0, 1, 0, a gente vai conseguir encontrar uma matriz x, tal que B vezes x é diferente de x vezes B. E aí a gente tem um exemplo que vai ficar para vocês verificarem, que é o da derivada de um polinômio. Então, dado um polinômio em R de x, escrito dessa forma, a gente define a derivada desse polinômio como esse outro polinômio, que faz o seguinte, derruba o expoente. Então, aqui a gente está derrubando o n e multiplicando, fica a n vezes x a n menos 1, derrubando o n menos 1 e multiplicando, ficou a n menos 1 vezes n menos 1 vezes x a n menos 2, e assim por diante. Por exemplo, a derivada do polinômio 2x² mais 4x mais 1 é igual a 2 vezes 2 vezes x mais 4, que é 4x mais 4. E aí fica para vocês verificarem que essa é uma transformação linear. A gente tem já essas propriedades básicas das transformações lineares. Primeiro que o t de 0 é 0, que o t de menos v é menos vezes o t de v, e o t de v menos w é t de v menos o t de w. Bom, vamos demonstrar elas. Para demonstrar que t de 0 é 0, a gente calcula t de 0 igual a t de 0 mais 0, que é igual a t de 0 mais t de 0. E aí disso aqui, cancelando, a gente conclui que t de 0 é igual a 0. E aí para o item 2, a gente calcula 0 igual a t de 0, que é igual a t de v mais o seu oposto. A gente pode separar pela primeira condição, e aí da unicidade do oposto, a gente tem a condição 2. E aí para a condição 3, a gente escreve v menos w como v mais o oposto de w, separa pela condição 1 da transformação linear, pela condição 2 a gente pode tirar um menos, pela condição 2 ou pelo item 2 do próprio lema. A gente também tem que, se a gente considera um subespaço de V e toma a imagem através desse subespaço, a gente vai ter um subespaço do W. Só para relembrar aqui, por definição, o T de U é igual ao T dos vetores V, tal que o V está em U. É o conjunto de todas as imagens de vetores de U. Vamos ver então a demonstração desse fato. A gente vai usar aquelas três condições de subespaço. E aí, bom, primeiro a gente tem que o 0, que é t de 0, está na imagem de U. E aí se a gente toma dois vetores
na imagem de U e um escalar, a gente vai concluir o seguinte. Como o x e o y estão na imagem de U, existe um V e um W em V, tal que o x é t de V e o y é t de W. Daí, x mais lambda y vai ser t de V mais lambda t de W, que é igual a t de V mais lambda W. Ou seja, o x mais lambda y, ele é atingido por algum vetor de U. E daí a gente conclui que o t de U é um subespaço de W. Mais do que isso, a gente conclui que a imagem de t, que é o t de V, é um subespaço de W. Por indução, a gente também pode concluir essa forma. Ou seja, a gente pode tirar para fora um somatório de vetores e tirar para fora também os escalares. E como que a gente demonstra isso? Se o n é igual a 1 ou 2, a gente já fez essa conta. O n igual a 1 é a condição 1 da transformação linear, e o n igual a 2, a gente pode aplicar a condição asterisco, para concluir que a gente pode tirar para fora os escalares. E aí vamos supor por indução que o que a gente quer vale para algum n. Daí o que acontece? Quando a gente calcula o t desse somatório indo até n mais 1, a gente pode descascar o último termo do somatório. Quando a gente faz essa descascagem, vamos colocar assim, isso aqui é um vetor W1 e esse é um vetor W2. E a gente mostrou que o caso n igual a 2 é válido. Então a gente pode separar dessa forma. O t de um somatório indo até n, mais alfa n mais 1, t de Vn mais 1. E agora a gente usa a hipótese de indução para tirar o somatório para fora da aplicação. E aí, reorganizando essa soma toda aqui, a gente conclui o que a gente quer. E para finalizar essa sessão aqui, a gente tem esse teorema que é um dos mais importantes dessa aula, que diz o seguinte. Se a gente tem dois espaços vetoriais, o primeiro de dimensão finita, e considera uma base desse espaço vetorial. Se a gente toma uma função dessa base em W, vai existir uma única transformação linear que estende essa função. Ou seja, uma transformação linear que a hora que você aplica no vetor VJ da base, dá a função que você colocou. Basicamente, esse lema, ou melhor, esse teorema, ele está dizendo para a gente que uma transformação linear ela está completamente determinada pelos valores que ela assume na base. Ou ainda, para ter uma transformação linear, basta saber o que ela faz em elementos da base. Essa ideia é uma ideia muito importante na hora de lidar com transformações lineares. Então é importante que vocês entendam esse teorema e saibam usar ele. Então vamos para a demonstração do teorema. Aqui a gente tem um diagrama para ilustrar essa ideia. Então primeiro você tem uma função do B em W. Essa função ela está basicamente escolhendo n vetores em W. A gente está fazendo uma associação VJ-WJ. A gente tem a inclusão do B no V, porque o B é uma base de V, então, em particular, ele é um subconjunto. E aí tem essa transformação linear TF, que levanta a função F. A gente poderia até pensar nesse diagrama assim. A gente tem a inclusão do V, aqui a função F, e aí essa TF está, entre aspas, levantando a função F. E aí, esse símbolozinho aqui dentro, ele está servindo para dizer que o F é igual ao T de F composto com a inclusão. Então, vamos para a demonstração desse fato. Vamos tomar um vetor em V, qualquer. Pelo que a gente viu nas aulas anteriores, existem únicos α1, α2, αn em R, tais que o V se escreve dessa forma, como combinação linear dos elementos da base, ou ainda de tal forma que o V tem essas coordenadas na base B. As coordenadas α1, α2, αn. E aí a gente pode definir uma transformação linear de V em W por essa regra aqui. A hora que você aplica o T no vetor V escrito
na base B, a gente toma α1 f de V1 mais αn f de Vn. Bom, vamos verificar que de fato isso é uma transformação linear, certo? Então a gente toma dois vetores V e W, escreve as coordenadas desses vetores na base B. A gente precisa verificar, por exemplo, aquela condição asterisco. Então a gente vai verificar que o T de V mais lambda W é T de V mais lambda T de W. Bom, primeiro a gente tem que as coordenadas do vetor V mais lambda W são essas, alfa j mais lambda beta j. E aí, pela definição do TF, a gente obtém essa expressão, que é a multiplicação da respectiva coordenada pelo F no respectivo vetor. A gente pode separar isso de maneira conveniente para concluir a informação que a gente quer concluir, ou seja, que o T de V mais lambda W é T de V mais lambda T de W. E daí a gente obtém que esse TF é uma transformação linear. Agora basta mostrar que ela é a única para concluir o teorema. Então a gente considera uma outra transformação linear satisfazendo as propriedades do teorema. Ou seja, a hora que você aplica ela em um vetor da base é o mesmo que aplicar a função que a gente deu. Se a gente escreve as coordenadas de um vetor na base B, então a gente tem que o S de V é igual a isso aqui. Como o S é linear, vai ser igual a isso aqui. E aí, pela definição do S, a gente pode trocar o S pelo F. Só que isso já era a definição do TF. E disso a gente conclui que o S é igual a T. Agora vamos ver como que a gente faz isso para determinar a transformação linear T na prática. Então, qual que seria a transformação linear do R2 em R3 determinada por essas associações? A gente associa o vetor 1 ao vetor 1, 2, 3 e o vetor 1, menos 1 ao vetor menos 1, 0 e 1. Bom, a gente tem que primeiro ver que isso aqui é uma base do R2. E aí, essa transformação ela está saindo do R2 no R3. Pelas contas que a gente fez, a gente já sabe que essa transformação, a hora que você escreve um vetor do R2 com as suas coordenadas na base B, ela é determinada dessa forma. Agora basta, então, reescrever isso para vetores na base canônica, para a gente ter uma expressão mais palatável do que é a transformação linear. E aí, para isso, a gente vai recorrer à matriz de mudança de base. Então, a gente vai escrever a matriz, nesse caso, M da base canônica para B, porque a gente precisa encontrar as coordenadas na base B de um vetor escrito na base canônica. E aí, como a gente já viu nas aulas anteriores, o primeiro passo é escrever os vetores da base canônica como combinação linear dos vetores da base B, que são essas duas contas aqui, e aí a gente obtém a matriz de mudança de base. E daí, dado um vetor na base canônica, as coordenadas desse vetor na base B é você multiplicar pela matriz de mudança de base. E daí a gente obtém as coordenadas que a gente quer. Isso a gente conclui que a transformação linear escrita em termos da base canônica é dada por essa expressão aqui, porque a gente já calculou as coordenadas de um vetor na base canônica na base B. E aí, agrupando essa conta, a gente obtém a expressão da transformação em termos da base canônica. Agora vamos falar do núcleo da imagem. Dados os espaços vetoriais V e W e T de V em W é uma transformação linear, o núcleo ou kernel de T, a gente pode escrever núcleo de T ou kernel de T, é o conjunto dos V em V, tal que T de V é zero. Por exemplo, vamos calcular o núcleo dessa transformação linear. T de x, y, z igual z, x mais y. Por definição, a gente tem que achar os vetores tal que T de x, y, z seja igual a zero. Ou seja, z e x mais y seja igual a zero. E a gente tem que o z tem que ser igual a zero e o x mais y tem que ser igual a zero. Ou seja, o z é igual a zero e o y igual a menos x. Daí,
o núcleo de T, ele é igual ao conjunto dos vetores x menos x0, tal que x tem R, que é o subespaço gerado pelo vetor 1, menos 1 e 0. Claro, não é à toa que a gente concluiu que o núcleo de uma transformação linear é no subespaço. A gente vai mostrar isso logo à frente. Vamos calcular agora o núcleo da transformação linear dado pela multiplicação à esquerda de uma matriz fixada. Calcular o núcleo dessa transformação significa encontrar as matrizes tal que b vezes x é zero. Só que aí, quando b vezes x é zero, a gente tem que cada vetor linha dessa matriz x vai ser solução do sistema linear homogêneo, b vezes x igual a zero. E, portanto, o núcleo dessa transformação é formado pelas matrizes tal que as linhas dessa matriz é a solução do sistema linear homogêneo bx igual a zero. E esse asterisco marrom aqui é para a gente lembrar o seguinte, que quando a gente tem uma matriz A dessa forma, a gente denota as colunas de A por A elevado a J e a linha por A com o índice J embaixo. E outra coisa interessante também é que a dimensão do núcleo dessa transformação coincide com a dimensão do subespaço gerado pelas soluções do sistema homogêneo. E agora a gente tem um lema para mostrar que o núcleo e a imagem são subespaços. A gente já mostrou que a imagem é um subespaço de W, lá no lema 1.9. E agora, considere dois vetores no núcleo e um escalar real. A gente já mostrou que o t de z é zero, e aí calculando t de v mais lambda w, a gente tem que isso é igual, pela condição asterisco, a t de v mais lambda t de w. Como v e o w estão no núcleo, isso é igual a zero mais lambda vezes zero, que é igual a zero. Daí o núcleo é um subespaço de v. E aqui a gente tem um outro lema que mostra para a gente como é mais fácil lidar com transformações lineares do que com funções mais gerais. Porque para uma transformação linear ser injetora, basta que o núcleo dela seja o zero. Na verdade, isso é uma caracterização, né? Esse lema diz que uma transformação linear é injetora se só o seu núcleo é o espaço zero. E aqui, antes de prosseguir, eu vou colocar uma notação, uma convenção, né, que faltou nas aulas anteriores, que é a seguinte: dimensão do espaço vetorial, que é só o elemento zero, é zero por convenção. Isso vai ser importante mais à frente e é uma informação que estava faltando das aulas anteriores. Então vamos para a demonstração desse lema. Bom, primeiro vamos supor que ela é injetora. A gente já sabe que t de zero é zero. E daí, se o t de v é igual a zero, então o v é zero, porque a transformação é injetora. Isso segue que o núcleo é só o zero. Agora vamos supor o contrário. Vamos supor que o núcleo é só o zero, e aí a gente quer mostrar que a transformação é injetora. Então, considere dois vetores v e w em v, tais que t de v é igual a t de w. Isso a gente conclui que t de v menos t de w é zero. Só que como a transformação é linear, t de v menos t de w é t de v menos w. E daí a gente tem que t de v menos w é zero. E, portanto, por definição, o v menos w está no núcleo, que é só o zero. Ou seja, v menos w é zero, o que implica v igual a w. E, portanto, a transformação é injetora. E agora a gente tem o teorema do núcleo da imagem, que dá uma maneira da gente calcular as dimensões de V em termos da dimensão do núcleo e da imagem de uma transformação linear. E aí, esse teorema diz o seguinte: se a gente tem dois espaços vetoriais de dimensão finita e uma transformação linear entre eles, então a dimensão de V é a soma da dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Vamos para a demonstração. Então, considera uma base do núcleo e estende essa base, pelo teorema do completamento, para uma base de V. Esse asterisco aqui é para dizer o seguinte: se a transformação for injetora, se o núcleo dela for só o zero, a gente já toma direto uma base de B. E aí aqui é importante aquela informação que eu adicionei agora há pouco, né? De que a dimensão do espaço gerado pelo zero é igual a zero.
É isso que está fazendo com que essa fórmula funcione de verdade. Além da demonstração que a gente vai dar agora na sequência. Então a gente toma uma base do núcleo e pelo teorema do completamento a gente estende isso para uma base de V. Como consequência disso a gente já tem que a dimensão de V é R mais S. E aí agora a gente denota por D o conjunto T de W1 até T de WS. A gente quer mostrar que esse D é uma base da imagem. De fato, a imagem é gerada por esses caras, porque a imagem é gerada pela aplicação de T em elementos da base, como a gente viu no teorema 3.7. Deixa eu só conferir aqui se é 3.7 mesmo ou o teorema, né? Minto, pelo teorema 1.11, que diz que para determinar uma transformação linear, basta saber o que acontece numa base. Então, voltando aqui para a demonstração do teorema do núcleo da imagem. Então, disso a gente conclui que a imagem é gerada pelos vetores T de W1 até T de WS. E daí, agora falta mostrar que esses caras são LI. Então, considera uma combinação linear deles dando zero. De novo, como a transformação é linear, a gente pode passar o escalar para dentro e as somas também. Então, α1 T de W1 mais α2 T de W2, etc., mais αs T de WS igual a zero, implica que o T de α1 W1, etc., mais αs WS é zero. Ou seja, esse cara está no núcleo. E aí a gente tem que todos esses escalares aqui são zero, porque esse conjunto C, que a gente considerou aqui, ele é linearmente independente. E, portanto, D é uma base da imagem. E como a dimensão de V é R mais S, a gente conclui a fórmula que a gente quer do núcleo e da imagem. Como consequência disso, a gente consegue outras caracterizações para as transformações lineares. Então, sejam V e W espaços vetoriais de dimensão finita, T de V em W é uma transformação linear, e vamos supor que as dimensões desses espaços são as mesmas. Daí a gente tem que são equivalentes. T é sobrejetora, T é injetora, T é bijetora e T leva base em base. Esse corolário é muito útil quando a gente está lidando com transformações entre espaços de mesma dimensão. Porque para demonstrar que essa transformação é bijetora, basta provar que ela é injetora ou que ela é sobrejetora. E aí a gente escolhe o item mais fácil. Então vamos para a demonstração. Pelo teorema do núcleo da imagem, a gente já tem que o N é a soma das dimensões do núcleo e da imagem. E aí vamos mostrar que se a transformação é sobrejetora, então ela é injetora. Se ela é sobrejetora, então a imagem é o próprio W. Então a imagem de T é W. E aí dessa fórmula a gente tem que a dimensão do núcleo é zero, porque aqui a gente vai colocar N. E pelo que a gente acabou de provar, se o núcleo é só o espaço gerado pelo zero, então T é injetora. Agora vamos supor que ela é injetora, para a gente mostrar que ela é bijetora. Então se ela é injetora, o núcleo é só o zero. E aí, colocando zero nessa fórmula, a gente tem que a dimensão da imagem é N, que é igual à dimensão do W. Ou seja, a imagem é um subespaço de W de dimensão N, consequentemente, a imagem já é o próprio W, e o T é sobrejetor. Como ela já era injetora, segue que ela é bijetora. E aí, bom, o 3 implica o 4 é imediato, né? Porque se ela é bijetora, então as transformações lineares da imagem, elas estão em uma correspondência bionívoca com as transformações lineares do espaço de origem. E daí uma transformação na imagem é nula, se só C no espaço de origem ela vai ser nula. Então ela leva base em base. E aqui, se ela leva base em base, ela claramente é sobrejetora. E aí vamos usar toda essa teoria para calcular algumas coisas nesse exemplo aqui. Então considera essa transformação de R3 em R2, dada por T de x, y, z igual a x mais y, y mais z. Vamos determinar uma base e a dimensão para o núcleo e para a imagem dessa transformação.
Então, pelo teorema do núcleo da imagem, a gente já sabe que a soma das dimensões do núcleo e da imagem é 3. E aí um vetor ele está no núcleo, C só C, o x mais y mais z é igual a zero. O que acontece C só C? A gente tem uma solução para esse sistema. O que acontece C só C, o x igual a menos y e o z igual a menos y. E daí o núcleo ele é igual ao conjunto dos vetores dos vetores menos y e menos y, que é o subespaço gerado por menos 1, 1 e menos 1. E, portanto, esse vetor aqui é uma base do núcleo de T. Quando a gente substitui aqui na fórmula do núcleo da imagem essa dimensão aqui igual a 1, a gente já conclui que a dimensão da imagem é 2. Então, para encontrar uma base para a imagem de T, basta achar dois vetores LI na imagem. E a gente tem que o T de 1, 0, 0 é 1 e 0, e o T de 0, 1, 0 é 1 e 1, sendo esses dois uma base do R2. E aí, como esse conjunto é LI, ele é uma base da imagem de T, que é o próprio R2. Como consequência disso, a gente já conclui que a transformação linear T é sobrejetora. Agora a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, indo na direção contrária, que é determinar uma transformação linear de R3 em R4, tal que a imagem dessa transformação é o subespaço gerado por esses dois vetores aqui. E aí a gente pode fazer a associação desses vetores da base do R3 nesses vetores do R4. Então, o 1, 0, 0 a gente leva no vetor 0, o 0, 1, 0 a gente leva no primeiro vetor, e o 0, 0, 1 a gente leva no segundo vetor. Pelo que a gente provou, essa associação determina uma única transformação linear, que corresponde a multiplicar as coordenadas do vetor na base, que no caso é a base canônica, pelos vetores associados. E aí a gente vai ter que a transformação linear tem essa forma aqui. E aí, por construção, a gente tem que a imagem dessa transformação é o subespaço que a gente quer. E aí, para vocês praticarem, tem esses dois exercícios aqui. O primeiro, que é determinar uma base do núcleo e da imagem para essa transformação que a gente já está estudando há um tempo, que é a multiplicação à esquerda de uma matriz fixada. E esse aqui, envolvendo a derivada de um polinômio. Era isso, pessoal. A gente usou o livro do Caglioli para essa aula 12. E se você ficou até aqui, obrigado pela sua atenção. Faz aquele protocolo do YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário. É nóis!